Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Que o Senhor venha estar sobre a tua vida nesse dia. Queria estar lendo um texto da palavra do Senhor hoje, nesse momento com Deus Pai, registrado no livro de Salmos, capítulo 23, versículo é o 5 e o 6, que vai nos dizer assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, aqui nós estamos vendo um texto da Bíblia Sagrada do rei Davi, né? Salmos 23 é muito conhecido pelo seu início, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E ele vai falando a respeito desses salmos, né? É importante você ler em casa. É um salmo muito lindo da palavra do Senhor. E hoje Deus me tocou de falar sobre a mesa. A mesa que o Senhor fala ali para Davi. Que o Senhor prepara para ele uma mesa na presença dos inimigos dele. Imagine, Davi, além de ser um homem de Deus, um servo do Senhor, um rei muito estimado, muito temente a Deus, ele também tinha muitos inimigos, porque a unção que nós carregamos, infelizmente, às vezes atrai inimigos, pessoas que não querem ver o nosso bem, pessoas que querem estar naquele lugar onde somos postos, às vezes, por Deus. Com certeza, Davi, ele tinha essas pessoas inimigas e até aparentes e inimigas ocultas que nem ele sabia que eram inimigos. Por isso que um dia ele falou assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ou seja, nós temos essa batalha, nós temos essa guerra. Quando as mulheres foram fazer um júbilo, quando Davi saiu de uma guerra e venceu com os soldados, ele falou assim: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ou seja, ele tinha muitos inimigos, irmãos. Pela Bíblia você vai entender, Salmos 3, se eu não me engano, ele fala: eu vou deitar e eu vou dormir, e vou acordar porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se levantam contra mim. Ou seja, ele era cheio de inimigos, irmãos. Mas ele estava aqui dizendo assim: o Senhor me prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor me prepara um banquete, mesmo que muitos tenham ali por certo que vão acabar com a vida dele. Mesmo que muitos olhassem para ele e falassem: está perdido, já não tem mais jeito, já não tem mais solução para Davi. Deus o abandonou, Deus o deixou, mas em todas as batalhas que Davi teve, irmãos, mesmo quando ele falhou, Deus ainda teve misericórdia dele, e Davi se arrependeu, disse: não retires de mim o seu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença, em Salmo 51. Então, irmãos, ele entendia a importância de estar na presença de Deus, e muitas pessoas não reconheciam isso, né? E ele falou: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Davi ele passou por 3 unções: a unção do anonimato, onde ninguém o viu, ninguém o enxergou. A palavra do Senhor diz que ele foi ungido pelo Senhor no meio dos seus irmãos, no meio dos seus familiares, onde foi uma unção que ele teve que ficar calado, não se expor, voltar a cuidar das ovelhas, voltar a fazer as ordens de casa, os afazeres do lar. Depois eles têm outra unção lá em Hebron, aleluia, e depois ele tem outra unção lá em Hebron de Judá, se eu não me engano, e a terceira unção de Davi foi a unção do reconhecimento, a unção onde ele teve a unção no meio de todo mundo. Todo mundo teve que ver, todo Israel teve que reconhecer que Deus era na vida ali de Davi, e ele se tornou rei, irmãos. Ele se tornou aquele estimado. Então Deus ungiu ele com óleo, e a Bíblia diz que o cálice dele transbordou. Ninguém vai poder parar a unção, o transbordar de Deus na nossa vida, o transbordar do Senhor sobre nós, o transbordar de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Davi termina dizendo aqui: certamente, eu tenho por certo, tenho certeza que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida,
Por todos os dias Deus vai me seguir, a bondade dele está me cercando, vai me segurar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, até quando eu viver. Ou seja, o que ele quer dizer com a casa do Senhor, a importância de estarmos na presença de Deus. Estamos no templo e fora do templo na presença de Deus. A importância de ter Deus na vida, porque é bom você estar na mesa do Senhor Deus, obedecendo, sendo fiel a Ele, buscando a presença dEle enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto Ele está perto. Então aproveite e desfrute da mesa. Que os seus inimigos, eles olhem você nessa mesa, mas que eles olhem e possam falar: opa, se eu servir a esse Deus, se eu servir esse Senhor, se eu não invejar aquilo que aconteceu na vida do outro, Deus pode preparar uma mesa para mim também. Então, quando você vê alguém subindo na vida, quando você vê alguém servindo a Deus e sendo honrado, dê glória a Deus. A Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, mas se for necessário chorar, chore com os que choram. Mas quando alguém, irmão, ter uma conquista, dê glória a Deus. Se alegre nessa conquista. Se alguém está sofrendo, sofra junto. Sofra junto se for necessário. Tome aquilo para você. Mas desfrute da mesa do Senhor hoje. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós possamos estar, Senhor, assentados na mesa do Rei. Na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E que nós possamos estar guardados e protegidos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. E vai transbordar a nossa vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.